Muitas informações a partir de agora aqui no canal Ligados no Flu, notícias sobre o clássico Fluminense Vasco, tem também seleção brasileira e ainda a venda do atacante João Pedro, que vai render um bom dinheiro ao Fluminense logo depois da vinheta. Meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência e também pela sua amizade. Agradeço demais a todos vocês e quero mandar um abraço para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha, como o Ronaldo Riggs, em Fortaleza, o Ricardo Luiz, em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, o Marcos Pires, em Balneário Rincão, Santa Catarina, o Iago Silva, em Santana do Deserto, Minas Gerais também, o Luiz Domingos, em Levi Gasparian, ali coladinho em Juiz de Fora, e o Rodney, em Jardim Santa Catarina, São Gonçalo. Abraço para ele e para a galera do Bar do Marquinho. Saudações tricolores a todos vocês. Muito obrigado pela presença aqui no canal Ligados no Flu. Obrigado também ao Vanderlei José da Mata, que colaborou com o nosso canal. Se você quiser colaborar também, valorizar o nosso trabalho, nossa chave Pix está logo aqui embaixo. Simbora então falar sobre Fluminense, falar sobre futebol, porque o Fluminense deve receber em breve uma boa quantia pela negociação do João Pedro, atacante de 21 anos, que está saindo do Watford, indo para o Bridgestone, da Premier League. O Bridgestone, inclusive, vem fazendo uma boa temporada, tem 6º lugar e está brigando aí por uma vaga na Liga Europa na próxima temporada. O João Pedro, ele foi negociado, a contratação já foi inclusive anunciada. A venda foi por 188 milhões de reais. O Fluminense tem direito a 5% de mais-valia, como eu informei aqui na semana passada, que é a diferença entre o valor que o Fluminense vendeu e o valor que ele vai ser vendido agora, ou foi vendido agora. Então, ele tem direito a esse valor de 5% da mais-valia e também 3,5% referente ao mecanismo de solidariedade por ser o clube formador do João Pedro. Ao todo, o Fluminense deve embolsar algo em torno de 11 milhões, 12 milhões, tem alguns descontos aí, mas deve ser mais ou menos isso que o Fluminense deve receber, 11 ou 12 milhões de reais pela negociação do João Pedro. Importante a gente frisar aqui também que o João Pedro vem fazendo uma boa temporada pelo Watford. Ele marcou 11 gols até agora nesta temporada e deu 4 assistências, o jogador mais caro a ser adquirido pela equipe do Bridgestone. Meus amigos, vamos de papo chato agora, falar sobre seleção brasileira. CBF, esquece o Fernando Diniz, CBF, esquece esse assunto. Mas, segundo o jornalista o André Hernando, portal UOL, o nome do Diniz ganha cada vez mais força na CBF, caso o Ancelotti, o italiano Ancelotti, técnico do Real Madrid, não aceite o convite da CBF. A CBF vai esperar o fim da temporada europeia para poder realmente acelerar e intensificar as negociações pela contratação do Ancelotti. A gente não sabe qual é a resposta que ele vai dar. E se houver uma negativa do treinador italiano, o nome do Diniz começa a ganhar força nos bastidores, de acordo com essa publicação do portal UOL. No entanto, um fato pesa contra o Diniz, que é o fato de que algumas pessoas dentro da CBF, segundo a publicação, acreditarem que o trabalho do Fernando Diniz, ele necessite de tempo, né, do dia a dia ali para poder o trabalho dar certo. E na seleção brasileira isso é impossível. A seleção se reúne uma vez a cada 40 dias, uma vez por mês. É quase impossível que um treinador consiga, né, repetir o trabalho o tempo inteiro e com os mesmos jogadores. Então, por isso, talvez o Diniz não seja um nome assim também tão atrativo para a seleção brasileira. De qualquer forma, o Fluminense estipulou uma multa no contrato do Fernando Diniz. Para a CBF tirar o Fernando Diniz do Fluminense, a CBF vai ter que pagar a multa e convencer o Diniz. E aí eu vou dar a minha opinião. Eu duvido que o Diniz queira sair do Fluminense neste ano. Pode até ser que ao final da temporada, se houver um outro convite da CBF, se é que vai haver convite da CBF, né, que a gente também não sabe, pode até ser que o Diniz queira sair. Nesse momento, com chance de ser campeão da Libertadores, com chance de colocar definitivamente o nome dele na história do Fluminense, eu acho muito difícil do Fernando Diniz aceitar qualquer proposta para sair do Fluminense. Essa é a minha opinião.
Vamos falar agora sobre o clássico deste sábado entre Fluminense e Vasco, 9 horas da noite no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até agora, quase 40 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. O Portal GE informou aí mais de 39 mil ingressos, então vamos arredondar para 40, quase, né? 40 mil ingressos, então, vendidos para esse clássico. Lembrando que a torcida do Vasco vai ter direito a 10% da carga de ingressos. E por conta disso, as torcidas organizadas do Vasco fizeram um manifesto nas redes sociais, reclamaram muito. Estão reclamando, né, que essa carga de ingresso é insuficiente, porque, segundo a nota, há um grande interesse, né, das duas torcidas em participarem do jogo, que o estádio é público, enfim, reclamações que a gente já imaginava que iriam acontecer mesmo. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: se o jogo fosse em São Januário, o Vasco ia colocar 50-50? Mas aí alguém pode me questionar, Rodrigo, mas o Maracanã é público. É público, mas quem tem a concessão para, né, administrar o Maracanã pelos próximos 6 meses é a dupla Flamengo e Fluminense. O mando de campo é do Fluminense. Então por que o Fluminense vai transformar o seu mando de campo num campo neutro? Não faz sentido. Não faz sentido. O mando de campo é do Fluminense. Se o jogo fosse em São Januário, não seria meio a meio, não seria 50-50. Se o jogo fosse em São Januário, seria 5% para a torcida do Fluminense e 95% para a torcida do Vasco. Então, né, eu acho incoerente a reclamação, mas todo mundo tem direito de reclamar o que quiser. Aí eu tô dando a minha opinião, como eu também tenho o direito de dar a minha opinião. Sobre a equipe do Fluminense que vai a campo neste sábado, o Fluminense ganhou um problema, né? É o Keno. A gente vinha falando aqui nos últimos dias que havia essa dúvida, o Fluminense não tinha ainda informado a situação do Keno. O Fluminense informou hoje que o Keno teve uma lesão confirmada, então, na coxa esquerda, mas o Fluminense não divulgou qual vai ser o tempo de recuperação dessa lesão sofrida pelo atacante tricolor. O técnico Fernando Diniz realizou hoje o último treinamento para esse jogo, para definir a equipe. A tendência, de acordo com o GE, é que o Lima seja o substituto do Keno. Eu também disse isso aqui nos últimos dias, né, que essa era a tendência, uma vez que foi o Lima o escolhido para entrar na partida contra o River Plate, quando o Keno foi substituído. Mas isso não quer dizer muita coisa. O Diniz, às vezes, ele pode surpreender na escalação. Então, se ele não escolher o Lima, ele tem outras opções. Ele tem o John Kennedy, tem o Lelê. Tanto o John Kennedy quanto o Lelê já fizeram essa função de jogar pelos lados de campo. O Lelê principalmente. O John Kennedy menos. O John Kennedy normalmente joga mais centralizado, mas ele pode também fazer essa função. De qualquer forma, a tendência é mesmo que o Lima seja o escolhido para essa partida, para começar como titular nessa partida. O Fluminense então iria a campo com sua formação completa, força máxima, com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e o Marcelo, André Alexander, Paulo Henrique Ganso e Lima, o John Arias e o Germancano no ataque. Meus amigos, muito obrigado pela presença, espero vocês no nosso próximo vídeo. Não deixe de fazer a sua inscrição. Grande abraço, até a próxima.